um fenômeno atmosférico bastante comum. É o acúmulo de carga elétrica nas nuvens. Imagine que uma nuvem tenha adquirido uma grande quantidade de carga, de modo que o campo elétrico é criado em um ponto próximo da superfície da Terra, seja muito intenso. Este campo exerce uma força sobre uma partícula de massa m carregada com uma carga Q, capaz de anular seu peso. Pessoal, ele disse campo elétrico, no caso, exerce uma força elétrica, consequentemente, sobre uma partícula de massa m carregada com a carga Q. Repara que ele não disse o sinal da carga. Ele falou que a força elétrica é capaz de anular o peso. Se liga nisso, hein? Se a direção deste campo for vertical e o sentido para baixo, atento à descrição do campo. Campo elétrico, vertical, para baixo. Podemos concluir que esta partícula, olhe para os itens, ele quer saber se a partícula tem sinal positivo ou negativo e quer saber também o valor da quantidade de carga elétrica. Vamos abrir aqui um espaço em branco e vamos interpretar o enunciado a partir de um desenho. Ele falou de uma nuvem próxima à superfície da Terra. Diz que pelo fato da nuvem ficar eletrizada, nesse espaço se forma um campo elétrico. Comentou que o campo elétrico é vertical apontando para baixo. A gente tem sempre que estar deduzindo o que ele está querendo dizer, ok? É costume, é convenção desenhar o campo elétrico sempre saindo da carga fonte positiva. Então, indiretamente, ele disse que a nuvem fica eletrizada com carga e sinal positivo. Consequentemente, a superfície da Terra é eletrizada com carga de sinal negativo. O que ele diz mais? Nesse espaço é colocada uma partícula, vou exagerar o tamanho dela, hein? Partícula pressupõe que é bem pequena. Diz que essa partícula tem massa m e quantidade de carga Q. Ele falou a quantidade de carga, mas não disse o sinal. Lembrou que essa partícula tem um peso. O peso não precisa ele dizer, todo mundo sabe que é vertical e para baixo. E ele disse uma coisa importante. A força elétrica gerada pelo campo elétrico anula o peso. Ele está querendo me dizer que a força elétrica tem sentido contrário ao do peso. É o jeito de duas forças se anularem, ok? Sentidos opostos, valores iguais. Ora, o que nós sabemos sobre a força elétrica? Força elétrica é o produto da quantidade de carga pela intensidade do campo elétrico. Eu falei intensidade do campo. O campo é uma grandeza vetorial. Lembrar que a força elétrica também é um vetor. Lembra da matéria? Lembra do que você estudou? Aqui o que nós temos é o produto de um escalar por um vetorial. Se você olhar para o desenho que nós desenhamos a partir das informações do enunciado, você vê a força elétrica no sentido oposto ao campo elétrico. Quando é que dois vetores têm sentidos opostos? Quando esse escalar tem sinal positivo. Olha só, metade da resposta que ele exigiu. Nós já sabemos que a carga tem sinal negativo. Ora, quando uma carga de prova negativa é colocada no interior de um campo, a força elétrica e o campo elétrico têm sentidos opostos. Agora vamos para o valor dessa carga. O que acontece? Deixa eu livrar aqui um espacinho para a gente ficar organizado. O que acontece? Se a força elétrica anula o peso, ele está querendo dizer que elas têm mesma direção, sentidos opostos e valores iguais. A gente acabou de lembrar que força elétrica, carga vezes campo. Todo mundo sabe, todo mundo lembra, peso, massa vezes gravidade. Essa é comum demais. Se ele pede para calcular o valor da carga, meios pelos extremos, aqui a gente vai ter massa vezes gravidade dividido pelo campo elétrico. Vamos dar uma olhada lá nos itens? Se a carga tem que ser negativa e os itens A, B e C não serviriam como resposta. Fica entre o item D de dado e o item E. Muito cuidado na hora de encontrar um valor que aparece algébrico nos itens. Uma letrinha dessa fora do lugar te faz errar a questão. Pelo que nós calculamos, mg sobre E. A resposta correta, item E. Agora deixa eu voltar aqui para o desenho da nuvem e te fazer dois lembretes. O primeiro, nós lembramos aqui que quando uma carga de prova negativa é colocada no interior de um campo elétrico, força elétrica para um lado, campo elétrico para o outro. O que significa então dizer que se a carga de prova for positiva, força elétrica e campo elétrico no mesmo sentido. Isso é questão de prova comum, é importante lembrar. E uma outra observação importante sobre a linguagem.
Eu li sem dizer nada porque estava escrito aqui e apareceu assim na prova. E eu continuei falando assim para não quebrar o momento. Mas é importante que eu te diga uma coisa. Dizer que uma força anula a outra, isso não é fisicamente correto. A gente fala que quando dois vetores, no caso quando duas forças, têm mesma direção, sentidos opostos e valores iguais, essas forças se equilibram. Em física a gente fala equilíbrio quando nós temos resultante nula, ou seja, quando nós temos forças de mesma direção, sentidos opostos e valores iguais. Então não diz que é anulo, diz que é equilíbrio. Tranquilo?